tê-los conosco. Então vamos lá, né? Já rezamos, já cantamos. E agora vamos partilhar um pouquinho. A gente, o cálculo que a gente fez, esse tema, assertividade, a gente imagina que serão necessários 3 encontros para a gente esgotar, falar do tema. E um quarto a gente vai fazer uma dinâmica, um exercício bem legal, né? A Andrea teve uma ideia, mas a gente não vai antecipar nada para ser surpresa, mas porque a gente tem aprendido que exercitar a assertividade faz muita diferença na vida pessoal e na vida do casal. Não é só na vida do casal, mas na vida pessoal mesmo. Eu tenho aprendido bastante, a Andrea também tem aprendido, a gente tem crescido muito. Eu acho que é um tema bem relevante. Só que... Eu acho que, antes até de começar, acho que vale até a pena a gente falar, bem rapidinho assim, de como foi que surgiu esse tema assertividade. Nós tivemos uma grande oportunidade, tanto eu como o Leonardo, de ser acompanhado por um padre. O nome dele é Padre Cristiano Silvestre, do São Domingos Sávio. E nesse acompanhamento ele passava alguns temas para nós. Tudo para o nosso crescimento pessoal, porque depois nós vamos fazer agora 16 anos de casado. E vieram alguns questionamentos pessoais, algumas interrogações. Então ele me acompanhava pessoalmente, acompanhava o Léo e também acompanhava nesse âmbito formativo do casal. Né? E um dos temas muito interessantes que fez a gente crescer muito, inclusive estamos nesse processo, né? Porque cura, crescimento pessoal, ele é até a morte. Né? A gente está aberto. Pelo menos eu tenho aprendido muito isso. Então, o tempo todo eu preciso estar querendo crescer. É assim que eu vou me tornando uma pessoa melhor para o outro. E um dos temas foram esses, assertividade. E esse tema foi, assim, ele veio mesmo assertivo, em cheio mesmo, dentro do nosso relacionamento. E não se preocupe, se você não está entendendo muito bem o que é assertividade, que a gente vai falar bastante, você vai sair craque desse tema. Mas, assim, como a Andrea falou, é algo bem pessoal, porque a gente tem lutado em relação a isso. E eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade. A Andrea sempre foi mais assertiva. Eu tinha uma grande dificuldade, partilhando com o padre, ele sugeriu que eu estudasse o tema, me preparasse para dar aula no seminário para os alunos dele. Ele sabe que eu gosto de estudar e que funciona comigo assim. Ele disse, Léo, então faça o seguinte, já que a gente está falando dessa atividade, pesquise aí, me ligou alguns autores e tal. Eu pesquisei alguns artigos e preparei uma apresentação. Disse, mas padre, eu não sou... Ele disse, não, mas é para os meninos lá, os meninos do seminário, o pessoal do seminário menor. Ele dá aula de psicologia do desenvolvimento, eu acho, sei lá. E aí ele gosta de sempre, uma vez por semestre, convida alguém de fora pra... E aí, tá bom, aceitei o desafio, fui lá. Aconteceu que tinha um padre do lado, na sala ao lado, o padre Genivaldo, ouvindo. E tava com uma parede fininha, ele ouviu a aula toda. Quando terminou, 2 horas e pouco falando com o pessoal, aí ele veio... Não, na verdade, antes de terminar, ele veio para assistir um pedaço da aula. Quando terminou, ele veio, que legal, você... deu essa aula, você é psicólogo, mas não, não sou não. Eu já morrendo de vergonha, né? Porque lá ele veio com mais outro padre psicólogo. Aí ele disse, não sou não. Aí, não, mas é porque você deu esse assunto, um assunto tão importante e tal. É o seguinte, a gente vai ter um encontro do setor, eu esqueci agora, do Vicariato de São Mateus. É metade da arquidiocese, né? A metade sul. Vai ter um encontro dos padres, você pode dar essa aula para os padres. Porque a gente vai ter, eu acho muito importante, os padres estão precisando ouvir isso, sobre ser assertivo. Esse, mas padre, não sou da área. Não, você fala o que você falou aqui, do jeito, só que você adapta e bota alguns exemplos que se apliquem à vida dos padres. Esse, meu Deus do céu. Mas como graças a Deus sempre me deu muita ousadia nesse tipo de coisa, então assim, tá bom, vamos lá. Aí adaptei, reduzi, ele pediu para reduzir, né, para 50 minutos, foram 30 e poucos padres. O primeiro padre que chegou, quando eu estava lá no dia, né, foi na Senhora do Carmo. Aí o primeiro padre que chegou, é você que vai apresentar hoje, né? Você é psicólogo, né? Não, padre, não sou não, mas é porque eu sou. Valeu, obrigado, vai ser bem. E aí, depois disso, eu apresentei esse mesmo tema, só que numa versão super reduzida, que foi assim, um desperdício grande, porque o tema é muito bom, para aqui, para a comunidade. E o padre já pediu para eu apresentar lá para o pessoal da paróquia mesmo, São Domingos Sávio, fazer uma manhã inteira falando sobre isso. Então, assim, por quê? Porque é um tema, vocês vão ver que é um tema muito importante para a nossa vida pessoal mesmo. E, assim, para o casal faz muita diferença você ser capaz de se comunicar da maneira correta. E aí, assim, já entrando nisso, nessa questão da comunicação, a gente tem que começar pelo que a gente sempre fala. Sempre que a gente vai pregar para casais, para namorados, como a gente estava no encontro de namorados lá em Socorro esse final de semana, sempre tem um jeito de a gente encaixar, que tudo começa
pelo diálogo. A gente está na frente, assim, porque fica uma posição meio estranha, né? A gente ficar. Mas dá para ver aqui, né? Tudo começa pelo diálogo, né? Não tem, assim, todo mundo que a gente atende, os casais que a gente atende, assim, que estão com dificuldade, normalmente não, né? Quase sempre, ou não conseguem mais dialogar, de maneira nenhuma, porque houve uma ruptura total e um não consegue mais entender a linguagem do outro, um diz A e o outro só entende B. Ou o diálogo está muito comprometido, você entende, mas você não tem mais paciência, você não consegue usar as ferramentas adequadas, né, para dialogar. Você já vai muito armado para o diálogo, vai muito tenso. Dialogar em clima de tensão mesmo, de nervosismo, na hora de brigar. Não consegue mais um ser franco com o outro. Então a gente, para começar assim, para trazer esse assunto à baila, a gente trouxe uns conselhos do Papa Francisco que estão na Amores Letícia, uns conselhos deles sobre a questão do diálogo, né? Como os casais, ou as famílias, mas nesse caso específico os casais, podem fortalecer o diálogo. Pode ficar tranquilo, viu, Aldeia? Não atrapalha não, pode ficar... É um material muito bom também. Botar para lá... Esse material também, a gente foi também na época não, porque é recente, né? Um ano e pouco, o padre passou para nós também, foi um material de apoio, e a gente realmente se apoiou nesse material. A gente estava precisando rever muitas coisas no nosso casamento, no nosso matrimônio, né? A gente até disse que foi como se fosse assim, nossa segunda lua de mel, né? Daí vem um encontro, né? Participou desse encontro. E esse material, para mim hoje, principalmente, assim, né? E também Leonardo fez a experiência dele, porque tinha também essa experiência pessoal, né? Depois da Bíblia, esse material, né? Que é um livrinho bem fininho, né? E qualquer coisa, assim, que eu preciso também dar uma lida novamente, porque sempre é bom, eu vou lá no material, que é o Amores Letícia, né? Esse livrinho. Então, a gente também fala para vocês, quem quiser adquirir é bem baratinho, vende na Paulo, Paulinas, e também a gente tem, que pode também estar emprestando para vocês. Então são alguns lembretes, né, algumas dicas para a gente retomar. Então assim, primeiro que o diálogo requer aprendizagem, né? Requer uma longa e diligente aprendizagem. Ele explica que homens e mulheres, o que a gente ouviu muito, né, de Paulo, nós somos diferentes, temos maneiras diferentes de se comunicar, então precisa paciência para aprender. Não é ouvindo uma palestra, ouvindo uma pregação, ou tendo um encontro pessoal com Deus, que você vai aprender a dialogar. Não, o diálogo precisa de exercício, precisa de prática e precisa de insistência mesmo, né? Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais. Ah, não consegui ainda, vou labutando, insistindo e tendo paciência. Paciência consigo, com seus próprios erros, com as vezes em que eu não vou conseguir ser claro, ou às vezes em que eu não vou conseguir ser paciente, e ter paciência com o outro também. Reserve tempo, então escutar com paciência e atenção necessita de um tempo de qualidade, então deixe o outro, né, manifestar tudo o que precisa comunicar, e aí não cortar, esperar o momento oportuno para falar, não ficar dando opiniões ou conselhos, mas procure estar seguro de escutar tudo que o outro tem necessidade de dizer. É muito comum quando a gente está muito agitado na hora da discussão, quando um começa a falar, o outro corta, deixa eu falar, deixa eu terminar. Hoje eu e André, o que a gente mais repete, né? Quando um está começando a falar e o outro, deixa eu terminar. Até porque aí também entra os nossos temperamentos, né? Por exemplo, eu sou sanguínea e eu venho de uma família que a gente fala muito, né? Então eu tenho também esse histórico. Então hoje a frase que Leonardo, minha filha, eu posso falar? Minha filha, eu posso falar? Então eu também estou fazendo meu treinamento, que realmente ele tem que ter um momento dele de falar, assim como eu também tenho um momento de falar. Né? E eu não sabia exatamente o que é escutar, o que é falar. Até esse treinamento eu precisei passar. Entende? Então é isso. E hoje a gente vê como a gente tem crescido muito nessa questão do diálogo, porque é impressionante isso. Quando a gente fala assim, o que é o diálogo? Né? O diálogo acho que é só falar. Não é. Né? Como ele está falando aqui, tem código distinto, né? Cada um. Mas eu preciso ter essa sabedoria, né? De muitas vezes eu ouvir, mas ficar calado. Né? Quem sabe às vezes ele não está querendo nenhuma resposta, está querendo só ser ouvido. Sabe? Então isso também muitas vezes está ligado, né? Foi a experiência que eu passei, quem sabe um barulho interior, alguma coisa que eu não estou resolvida na minha vida e eu estou querendo só falar, entende? Então assim, passei também por muitas experiências de ouvir também o meu interior. O que é que o meu interior está gritando?
né? O que é que realmente eu estou querendo dizer? Que não necessariamente é aquilo. E a gente passava muito por conflitos com relação a isso. Né? Então, eu precisei também, eu, Andréia, passar por um processo, digamos assim, de lapidação. Né? Ainda estou, porque é um processo longo, né? Para tentar também entender as necessidades do meu esposo. Para começar, ele é homem, né? Eu sou mulher, né? A gente tem que saber distinguir isso. E aí, por aí também vai passando essa questão do respeito. Né? E isso é diálogo. Entra o que a André falou, né? Acabou de falar, ela está adivinhando, então a sintonia. Não, eu fui para frente. Silêncio interior. Não tenha pressa. Esqueça necessidades e urgências, ofereça espaço. Isso implica fazer silêncio interior para escutar sem ruídos no coração e na mente. Isso é uma coisa que precisa de muito exercício. Para a gente fazer isso no casamento, a gente já está cheio de barulhos interiores nossos, das brigas anteriores, do que a gente já conhece do outro, do que a gente acha que já sabe que o outro vai falar. Então a gente fica o tempo inteiro querendo cortar, ou querendo adivinhar, querendo interromper, querendo... Então assim, e assim, a gente volta, né? Isso que a gente está falando é o que a gente tem aprendido, a gente tem exercitado muito isso. E não é fácil, né? Vocês devem saber muito bem, mas assim, não é fácil você manter sempre assim. Hoje mesmo, vamos ver, aí começa uma coisa, quando o outro começa a falar uma coisa que você reconhece no seu íntimo, que é verdade, aí você já começa a se irritar, né? Porque, assim, pelo menos eu, né? Talvez seja eu só que tenha esse defeito, né? Porque o orgulho de, poxa, ela tem razão, porcaria, não queria que ela tivesse razão, mas... E aí o primeiro ímpeto é justamente esse, você ficar chateado, ficar de cara feia. Aí entra o exercício, né? Você está, não, eu agora vou silenciar, vou ouvir tudo o que ela tem a dizer, e no meu caso, é como eu reajo, normalmente eu fico calado, digerindo aquilo, digerindo aquela realidade, para depois eu dar um retorno. Então assim, isso precisa de um exercício, porque o ímpeto é logo dizer, não, mas isso, e corta, e acaba-se esse silêncio interior. Então, coloque na sua cabeça que na maioria das vezes seu cônjuge não precisa de solução para problemas. Hoje a André falou de algo que ela disse, eu não estou querendo dizer nada, não, só estou querendo me expressar. Ela queria expressar uma realidade. Uma coisa que desagradou, algo que eu falei que desagradou, ele disse, Léo, eu não estou com mágoa de você, eu só quero dizer assim, quando você fala isso, eu fico chateado. E eu... Meu Deus do céu, como é que pode? Eu não falei nada, não sei o quê. E eu, no pensamento, claro. Só que é o exercício, senão eu vou ficar calado e vou ouvir. Fiquei de cara feia por uns 30 segundos. Graças a Deus o tempo está diminuindo, minha cara feia. Mas, eu disse, poxa, realmente ela tem razão. Ela só quer se expressar. Ela só quer expressar que quando eu falo isso, eu não falei para ela ficar triste, nem falei para magoar. Mas ela se sente assim. Ela tem o direito de expressar que quando eu falo dessa maneira, ela se sente. Então, assim... É um exercício difícil, mas a gente precisa praticar. E dos dois lados, eu lembro sempre daquele filme com Jack Nicholson e... esqueci o nome da bendita da atriz agora. Que é Alguém Tem Que Ceder, o nome do filme. O filme é excelente, que é de um cara bem teimoso. Esqueci o nome, daqui pro final da palestra eu lembro. Mas assim, é um filme excelente que eu recomendo para qualquer família, casal assistir, porque ele é muito teimoso. Só que no final das contas, a realidade é essa, né? Alguém tem que ceder. No casamento, se você fica, não, tem que ser ela sempre, não. Alguém tem que ceder. Agora você eu, daqui a pouco vai ser ela, depois você de novo. Se a gente conseguir entrar numa sintonia de cada um ir revezando, só que não pode ficar guardando na cabeça, agora é sua vez, agora é sua vez. Não, tem que ser no amor, né? E também entra aí uma outra questão, né? É a reação dele, é o jeito dele, mas também eu não posso também ficar guardando. Por isso que depois a gente vai ver o que é ser uma pessoa afetiva. Eu também não vou ficar ali remoendo ou ruminando sozinha. Ai, meu Deus, mas eu não gostei disso. Ai, mas eu queria falar isso. E não fala. É importante falar. Né? Então, eu sempre uso assim, meu Deus, me dê o discernimento. Né? Porque assim, se for para eu falar do jeito que eu quero falar, botando a boca no trombone. Mas não, esse não é o jeito, né? Por quê? Porque a pessoa é mais importante. Meu esposo é a pessoa mais importante, né? A situação não. A situação nós precisamos resolver. Mas ele é mais importante. Então, tem uma maneira, tem um jeito de falar. Eu tenho aprendido muito isso. Tudo na vida tem uma maneira de falar, tem um jeito de falar, né? Aí, nós, como cristãos, pedimos o discernimento a Deus, né? Vai lá no livro de sabedorias, né? Praticar um pouco mais a palavra de Deus, e Deus vai nos dando sabedoria. Agora, o que não pode é ficar você sozinha ruminando aquilo dentro de você.
precisa falar. Muitos problemas no nosso casamento, muitas situações foi justamente por isso, que a gente deixou virar uma bola de neve e depois, né, vai lá, junta tudo e joga. É errado. O que está vivendo é o que está vivendo. Pronto, encerrou. Amanhã, daqui a não sei quantos minutos, ali já é passado. Passado não é assim, né? Eu acabei de falar, isso já é passado. Nós temos aprendido isso, né? Que o passado são minutos, ali é passado. Nós estamos agora a segundos, né? Menos do que segundos, que é o presente. Né? E aí a gente vê que a nossa liberdade interior ela vai chegando, a nossa, né? E vai tendo paz dentro de casa, paz interiormente, tanto da mulher quanto do homem, nos próprios filhos, na verdade, vai passando ali, né? Dar importância real à pessoa, né? É preciso desenvolver o hábito de dar importância ao outro, valorizar, reconhecer, pensar de maneira autônoma e feliz, nunca subestimar, né? Essa é uma coisa que acho que casal faz muito, né? Subestimar o que o outro diz, né? Besteira. Que ideia besta, que pensamento besta. Assim, em casa sempre, em casa eu digo na minha família, né? A gente cresceu com isso. Um dos irmãos, eram 4 homens, todos competindo para ver quem menosprezava mais o outro. Né? Qualquer coisa que o outro falasse, besteira, meu Deus, como fala besteira. E aí eu trouxe muito disso pro casamento. Só que são irmãos. É, e assim, só que não dizia do jeito que eu falava com meus irmãos, mas assim, isso é muito besteira. Só que isso ofendia André profundamente. Porque assim, é você se sentir menosprezado, né? Poxa, eu falo uma coisa, a pessoa acha que teve a ideia mais brilhante do mundo. Olha que besteira. Olha a caridade da pessoa. Às vezes você não faz dessa maneira, mas tem um jeito. É um processo, né, Léo? Que o outro vai vivendo, entende? Às vezes você não fala dessa maneira, mas tem um jeito que você manifesta, assim, que aquilo que aquela pessoa falou não é importante. E quer ver uma coisa que deixa a pessoa ainda mais irritada? Se você observa que quando alguém de fora você dá importância e quando é a pessoa, aí não dá. Quando fulano, mas fulano, porque é seu colega de trabalho, porque é seu chefe, porque é seu não sei o quê. Aí a pessoa, isso mata a pessoa, isso é uma coisa realmente feia. Porque assim, a gente precisa cultivar essa intimidade, essa cumplicidade. Então, esse é algo que eu pessoalmente, preciso exercitar. Porque eu faço no automático, muitas vezes. Besteira, não, deixa pra lá, não sei o quê. Às vezes nem dizer que é besteira, mas assim, se comporta como se aquela ideia fosse irrelevante. E se vem da minha esposa, é relevante. Se vem da minha esposa, eu preciso ouvir, eu preciso dar atenção, eu preciso ter cuidado e carinho. E aí entra um ponto muito importante, né? Como é importante eu saber de onde meu esposo vem. A história de cada um. Então, como foi importante eu também entrar nesse universo de... Eu me sinto uma pesquisadora, sabe? De saber quem é a família de Léo. Porque a gente conhece, né? Não, na verdade, a gente não conhece. Porque vai namorando, você não conhece. Você conhece quando vai conviver. A mesma coisa o casamento. A gente só aprende a ser casal quando vai conviver com a pessoa, né? A gente tem aquelas questões, mas é como a gente viu numa palestra essa semana, a gente traz uma bagagem, né? Muitas vezes a gente consegue deixar um pouco dessa bagagem, né? Bagagem, eu falo no sentido de alguns hábitos que não precisam ser levados para o casamento. Mas, assim, não tem como a gente chegar totalmente sem nada, né? A gente traz. E foi muito importante essa questão que eu tive que conhecer realmente de perto a família. Eu chegava para a minha sala e ficava conversando, a gente conversa muito. E eu ficava perguntando algumas coisas, sabe? Analisar mais de perto, para tentar entender. Assim como ele também, né? Aí a gente passou por um período que eu também tive que conversar algumas coisas da minha história, né? Da minha história com a minha mãe. Ele sabia algumas coisas, né? Mas assim, não íntegra, né? Levar ele lá na casa da minha mãe, né? Para estar mais um pouco mais próximo, na casa do meu pai. Entende? São comportamentos, né? E a gente entendendo isso, muitas vezes a gente vai viver até melhor. E vive mesmo. Né? Muitas vezes vive mesmo. Porque vai entender. Abra a cabeça. Esse não tem como ser mais claro do que isso, né? Abra a cabeça. Seja flexível em suas opiniões. Às vezes a gente se apega tanto à opinião que, assim, a verdade está na sua cara, mas você não consegue abrir mão dela por amor à sua verdade. Só isso. Só porque você está orgulhoso e não quer. Então, assim, para quem quer construir um diálogo, a primeira coisa, assim, tem que ser flexível, tem que abrir a cabeça. A partir do diálogo, ideias diferentes podem surgir, com isso uma nova síntese poderá enriquecer ambos. Então, abrir a cabeça, se livrar das verdades pré-estabelecidas. Só existe uma verdade
inquestionável, é Deus. O resto, as suas convicções, baixa a bola um pouquinho, é preciso a gente baixar a bola. Será que André não pode ter razão? Será que isso que ela está falando eu não posso levar em consideração de maneira séria? Ou vice-versa. Ou Né? vice-versa. Ele fala André, vice-versa. E expresse sem ferir. Também eu não vou falar homem porque tem mulher também que se expressa de maneira inadequada, né? Mas e ter esse cuidado, né? Isso é o básico, né? O óbvio, mas ter esse cuidado. Não descarregar toda a sua raiva, a sua frustração, raivas de anos acumulados ou raiva de outras pessoas no seu esposo, na sua esposa. E aí, para controlar isso, se você tem uma pessoa que se deixa levar muito pela ira, compense e o sobrecarregue em carinho. Né? Então, vá se enchendo, se armando de carinho para amansar a pessoa, para ir conquistando a pessoa. Quando se pode amar alguém ou quando nos sentimos amados por essa pessoa, conseguimos entender melhor o que ela quer exprimir e nos fazer compreender. E compreender, né, que o outro não é concorrente. A gente não está numa disputa aqui para ver quem ganha. Numa empresa, o casamento numa empresa, né? E a gente não vai fazer placar. No final da vida... Cumprir uma meta, né? Eu quero subir, mas... Ou no final da vida você vai chegar lá com um placar, 89 a 87. Não é jogo de basquete para a gente estar fazendo conta, né? Aí eu ganhei tantas discussões, eu perdi tantas. Não, o casal, toda vez que alguém ganha, o casal perde, né? A gente já ouviu várias vezes essa frase. Se alguém ganha, se André ganhou a discussão, o casal perdeu. Na verdade, o que se espera é que a gente consiga chegar a um consenso, a um acordo e crescer como casal. Ele cita algumas das principais reclamações, né, que ninguém aqui faz, sem dúvida alguma. A impressão de que a pessoa não ouve, eu falo e não me ouve. Quando parece que está ouvindo, na realidade está pensando em outra coisa. Está pensando na Copa do Mundo, está pensando no cabelo do Neymar. Por falar nisso, vocês sabiam que Neymar levou 2 cabeleireiros para a Copa? O que pode, André? Nossa, tá bem velho. Volta pro assunto, Léo. Volta. Eu falo e tenho a sensação de que a pessoa está doida para acabar logo. Termine logo para eu voltar pro jogo, termine logo para eu fazer outra coisa. Porque o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo a pessoa fala. fica olhando pro relógio, fica nervosa. Ou então vai conversar e tá ali com o celular, né? Não é que é errado, né? A pessoa usar seu aparelho eletrônico. Mas na hora que você está ali conversando com aquela pessoa, né? Dá importância, né? Ou tá conversando e a pessoa se afasta. Eu já ouvi falar. Só que aí vem uma questão, né? Ele é maratonista, eu não sou, né? Daqui que eu alcanço esse homem. Gente, quando fala, ele não pode faltar, né, Léo? Quando fala, tenta mudar de assunto ou dar respostas rápidas para encerrar a conversa. Ok, sim, tá certo. Não, tá certo. Não é aquele negócio que você vê que não está querendo construir um diálogo, está só querendo se livrar daquela discussão e falar, não, você tem razão, tem razão, tá bom. Que aí não é assim que se constrói. Onde está a questão que as coisas não vão ficando as claras, né? Que precisa desse tempo, dessa clareza. E assim, muitas vezes não tem mesmo como falar assim, amanhã a gente vai sentar para falar sobre a situação do nosso filho, né? Às vezes não tem como, então é no dia a dia mesmo. Eu não sei se vocês são diferentes da gente, mas a gente na correria do dia a dia. Um dia, Léo chegou 10 horas da bola, aí estava acontecendo uma situação em casa, ele não almoça em casa. Eu disse, meu filho, olha, vamos sentar aqui um pouquinho. A gente está tomando um café, e eu falei, olha, que aconteceu isso, entendeu? Eu não pude ter que... Ele mesmo cansado, naquele momento a gente teve que discutir aquela situação. Então é no dia a dia mesmo, no cansaço e tudo. E é dessa forma que o diálogo vai sendo construído. Alimente o interior. Nessa parte o Papa Francisco, aqui está meio resumido, mas ele fala assim da necessidade de a pessoa sair do seu mundinho pessoal interior. Às vezes a pessoa fica só fechada na sua realidade e não se abre, como ele diz aí, né? Leitura, reflexão pessoal, oração, abertura à sociedade, conversar com outras pessoas, com pessoas boas e construindo um mundo mais amplo. Se a pessoa restringe muito, fica com a cabeça fechada e não consegue ver outra situação. Às vezes quando você, por exemplo, um grupo como esse, um grupo de casais, se você vai construindo laços com pessoas que estão na mesma caminhada, isso ajuda muito, porque você vai conhecendo pessoas com situações similares, mas e com propósitos similares. Eu quero crescer no meu casamento, eu quero crescer na minha intimidade com Deus.
Então, é fundamental que o casal não se feche, não se isole, não fique achando que basta em si mesmo. Não, procurar pessoas e crescendo na mente, na espiritualidade e crescendo em todos os sentidos. São coisas valiosíssimas. As pessoas são muito valiosas dentro do matrimônio da gente. Muito, né? E Deus coloca mesmo, pessoas mesmo direcionadas. Basta a gente abrir um pouquinho o olho, né? Ter essa visão um pouco mais ampla, essa mente aberta. Coloca mesmo, né? Que só faz agregar o nosso matrimônio, só faz agregar a nossa família, né? Nós temos vivido uma realidade muito bonita, que Deus tem nos dado muito amigos. E isso é muito bom, né? Muito bom, é bom para a nossa casa, né? O grupo de casais mesmo, eles são, vocês são assim, sabe? Todos os dias a gente agradece muito a Deus, porque a gente pôde, né, assim, aumentar mais esse leque de amizade, de pessoas que nós estamos andando no mesmo caminho, entende? Na mesma direção. Isso é muito importante, né? O casal, ele não pode viver isolado. Uma outra questão muito importante é homens com homens. Gente, isso é muito valioso. Mulheres com mulheres, fazer grupinhos de mulheres, os homens... Amizade saudável. Né? Amizade saudável. Essa questão do grupo do futebol, né? Isso é muito bom. A gente teve que fazer um acordo em casa, que ele é o teve que ser organizado de futebol, e a gente precisou fazer lá uns acordos, porque nós temos o nosso filho mais velho, que ele tem um curso de inglês também no horário. Então a gente faz mesmo, Léo, não se preocupe, né? Ele teve que retomar isso, porque isso é muito importante. Léo está lá junto com vocês, né? Tem algumas pessoas aqui que participam, estão lá, colocando energia para fora, né? Que a gente chama gasto de energia, aquelas conversas de homem, isso é importantíssimo, né? Porque isso só agrega ao casamento da gente. E a gente tem visto muito isso, tem dado muito frutos. E aí? Léo, o vigilante pediu para avisar que o Corsa está aberto. Tem um Corsa que estava 15 dias atrás também com o vidro aberto. E quem é esse Corsa? É melhor não, para você mandar. Quem tem o costume sou eu. Está com o vidro aberto. E aí onde a assertividade entra nisso tudo? A gente falou de diálogo e a assertividade é sobre comunicação. A assertividade é uma forma de você se comunicar, uma forma de você transmitir as suas ideias. E é nisso que a gente vai entrar agora, depois dessa breve introdução. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para assertividade, só para a gente ter uma noção. Então, o que é ser assertivo? Né? É ser franco e racional de forma clara, é expressar interesses próprios sem constrangimentos. Outro conceito é a expressão de sentimentos de maneira socialmente adequada, preservando tanto os direitos e interesses do indivíduo, que responde assertivamente, quanto os do seu interlocutor. Então, eu me comunico de forma assertiva quando eu consigo dizer o que eu penso, o que eu quero ou o que eu sinto, de maneira clara, mas também de maneira amorosa, sem ferir o outro. E aí, por contraste, quais são as outras duas formas assim, clássicas de comunicação, de comportamento? O comportamento passivo, que é aquela pessoa que nunca tem coragem de dizer o que pensa, nunca tem coragem de dizer o que sente, e vai se anulando, se anulando, se anulando. Então, se tem num casamento uma pessoa que tem um comportamento passivo, a tendência é que ela vá juntando mágoas, que ela vá juntando decepções, frustrações, vai juntando poeira, sujeira embaixo do tapete. Porque ela não consegue se expressar, não consegue falar de si, não consegue o que está dizendo aí, né? Expressar os seus sentimentos de maneira socialmente adequada, preservando tanto os direitos e interesses dele. Então, poxa, André fez uma coisa comigo que eu não gostei, só que eu fico com medo de falar para André, porque eu sei que ela vai ficar magoada, ou eu sei que isso é bruto, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa pessoa normalmente tem toda a gana para defender os seus direitos e defender as suas ideias e os seus pensamentos, mas passa por cima das outras pessoas. Então, se André pisa no meu calo, eu parto com 4 pedras na mão, não estou nem aí se isso vai magoar a André, se ela vai ficar triste, se ela vai se sentir humilhada. Então, a assertividade é o jeito de se comunicar, ou é o jeito de se comportar que está no meio. Eu nem me anulo, nem anulo o outro. Eu valorizo o que eu penso e valorizo o que o outro pensa. Só que a gente sabe que na vida real não é tão simples assim você conseguir esse equilíbrio. Eu tenho uma tendência gigantesca a ficar do lado de cá.
comportamento passivo, eu não me manifestar. Então, por uma série de coisas, aí cada um tem que investigar, a gente vai mostrar aqui como é que a gente consegue identificar em nós e tentar descobrir como é que a gente chegou a esse tipo de coisa, mas eu evito conflito a todo custo. Ou eu fui treinado para evitar conflito. Já tem gente que não, que o desafio daquela pessoa é se segurar, porque ele vai para cima. É aquela pessoa que tem que segurar a língua, tem que segurar o temperamento. Então, cada um tem seu desafio. Não existe o mais fácil nem o mais difícil. Não. Para mim, o difícil é falar. Tem gente que, para ele, o difícil é calar. Ou falar num tom de voz agradável, ou se expressar sem ferir o outro. Então, a assertividade está no meio. Eu consigo defender minhas ideias, eu consigo defender e mostrar para a Andréa o que é importante para mim, o que é relevante, o que é que eu penso, mas sem esmagar o coração dela, sem maltratar. Consigo manter uma educação, ou manter uma comunicação clara, mas amorosa. Então é isso que é assertividade. Tem uma passagem bíblica que ela fala bem assim, que o meu sim seja sim e que o meu não seja não. Isso também é uma pessoa assertiva. Quando ela sabe dizer sim e quando ela sabe dizer não. E eu tenho que praticar isso. Tenho que dizer sim e tenho que dizer não. É também uma pessoa assertiva. Né? Na hora que eu estou ali, eu vou... E eu tenho que saber por que é que eu estou dizendo sim dentro de mim, né? E por que é que eu estou dizendo não. Então você vê, né? A pessoa não sofre. Porque também se eu ficar só sim, tá certo, aí eu vou vivendo, sendo o que? Uma pessoa passiva, né? Entendeu? Sempre para baixo. Vou sempre me anulando. Não, quando eu vou dizendo... Ou então quando eu vou dizendo sempre não, entende? Então assim, que meu sim seja sim, que meu não seja não. Que se chama pessoas autênticas, né? A gente precisa andar dentro desse caminho, né? Da autenticidade. Valorizar também aquilo que eu sou, né? Como ele estava falando, valorizar minhas opiniões, mas de uma forma não assim, defensiva. Por isso que a gente também precisa se questionar, né? Por que será que tudo eu tenho que estar me defendendo, tudo eu preciso estar me justificando em tudo. Até isso a gente precisa estar sendo, virar a gente precisa se pesquisar. Né? O que será? Tudo me fere, tudo me fere, magoa. tudo me dói. Ou então, que eu sempre estou baixando minha cabeça. Não é isso. Não tem que ser assim, né? Um outro conceito, esse é um conceito mais completo e mais científico, que eu vou destrinchar um pouquinho para ajudar a gente a perceber que a assertividade tem a ver com comportamento construído ao longo de toda uma vida. Por isso que é difícil você mudar o seu jeito de se comunicar. Porque a maneira como você se comunica, ela foi construída ao longo de toda a sua vida. Então, tenho 37 anos que eu me comunico dessa maneira, que eu fui aprendendo. Eu decidi que vai ser fácil, né? Eu vou ter que tentar me livrar dos comportamentos automáticos, condicionados. Então, é a mesma coisa de uma pessoa que dirigiu a vida inteira um carro automático e agora vai ter que dirigir um carro manual. Você vai precisar toda a atenção o tempo inteiro. Porque antes você simplesmente ficasse com a mão no volante e pronto, não prestava atenção em nada. É só deixar o pé no acelerador. Agora não. Se eu quero mudar, eu reconheço em mim que meu comportamento está um pouco desviado, para o lado passivo, para o lado agressivo, eu vou ter que ficar atento a cada coisa que eu fizer, para eu ir jogando para o meio, para eu ir acertando o meu comportamento. Então, o que é assertividade? É a habilidade para procurar, manter ou aumentar o reforço de uma situação interpessoal por meio da expressão de sentimentos ou desejos, quando tal expressão envolve riscos de perda, de reforço ou até de punição. Então, um conceito completo. Quando eu li esse negócio do tipo de ferro, o padre pediu para eu dar aula sobre isso, eu não entendi nada. E aí, por isso que eu fui estudar, fui pesquisar bastante para tentar entender. E aí eu cheguei a essa teoria de condicionamento operante, que é essa teoria de Skinner. O que é que esse bendito desse Skinner diz? Que, basicamente, tudo que a gente faz, a gente aprende porque a gente foi condicionado a fazer. E aí ele trabalha com essa ideia de reforço e punição. Então, vou dar os exemplos mais clássicos da gente que tem filho de quando a gente era criança. Pelo menos comigo, como é que acontecia comigo. Eu ia para a missa com minha avó. Sentava do lado da minha avó. O que é que ela fazia para eu ficar quieto? Ameaçava. Não. Aí é um reforço positivo, né? Se você ficar quietinho até o final da missa, você vai ganhar uma bala. Isso é um reforço. O que é? Eu estou aprendendo, eu como criança, com 5, 6 anos, eu aprendo o quê? Ora, se eu me comportar na missa e eu ficar calado na missa, eu vou ser recompensado.
Então esse é o que chama de reforço positivo. O reforço pode ser negativo, ou positivo, ou negativo. E a punição pode ser positiva ou negativa. Ela poderia, como fazia várias vezes, se não ficar quieto, apanha quando chegar em casa, ou apanha ali mesmo, na verdade. Leva um beliscãozinho, um tapinha, não sei o quê. Isso é uma punição positiva, ou seja, é uma punição que está presente. Um reforço negativo seria tirar alguma coisa, né? Costuma ir para a sorveteria depois da missa. Se não ficar quieto, a gente não vai para a sorveteria. Então você aprende que quando você se comporta de uma maneira que os outros querem que você se comporte, você ou recebe uma recompensa ou recebe uma punição. Só que o que a gente aprende em relação à assertividade, né, é que a consequência, seja com a recompensa, seja com a punição, a consequência é a mesma em relação à forma como eu me comunico. O que é que eu aprendi com 5 anos se minha mãe prometia doce se eu ficasse quieto na missa? Que eu não expressar o que eu penso é bom. Eu nunca me expressar, eu nunca falar é bom. Eu lembro assim, uma coisa que era regra em casa, quando eu tinha 6, 7, 8 anos. Quando estava meu pai conversando com os amigos dele adulto, eu não podia sequer me dirigir a meu pai. Criança não entra em conversa de adulto. Foi o que eu aprendi a vida toda. Onde tem adulto, criança não conversa. Então o que é que eu fui aprendendo? O que é que eu fui internalizando em mim? Ficar calado é ouro. Bom é ficar calado. Quem fala está errado. E isso vai ficando, seja pela punição, seja porque se você falar, você vai levar porrada, seja porque se você falar, se você não falar, você vai ganhar um doce. Tanto faz, mas vai criando um comportamento passivo. Ou, de outro jeito, você tem uma família grande e se você ficar comportadozinho, você não consegue nada. Isso explica muitas histórias de pessoas agressivas. Famílias grandes em que você tinha que fazer barulho, tinha que brigar para conseguir alguma coisa. Tipo, tinha 5 irmãos e na hora de dividir a carne não havia muita ordem, era quem fosse o mais forte, quem fosse o mais bruto, pegava a coxa. Se a gente for olhar a história de pessoas agressivas, vai ter muito disso. Pessoas em cujo lar não havia uma disciplina, não havia um poder moderador, e aí a pessoa tinha que brigar pela sua... Ou era filho de pais que faziam muito barulho também, e a pessoa foi aprendendo. O que é que eu aprendo nessa história? Para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que me impor na força, eu tenho que me impor no grito. Então o que o Skinner diz é que toda ação nossa de comunicação, toda decisão nossa, ele envolve algum reforço ou alguma punição. Então, por exemplo, Andréa me chama para ir para o forró da paróquia. Certo? Aí o que é que eu penso na mesma hora? Eu sou completamente preguiçoso, assim, eu gosto de ficar em casa. Então, depois, se eu for... Léo é um fato baseado em casos reais. Eu penso assim, né? Se eu for, vai ter alguns reforços positivos, né? Algumas consequências positivas. A Andréa vai ficar feliz, eu vou dançar com ela. Aí eu penso, mas também se eu ficar, eu vou ficar em casa, descansando, quem sabe até jogando videogame. E aí eu fico pesando. Aí eu penso assim, digamos que seja um cenário em que eu realmente não queria ir, de jeito nenhum. Aí eu disse, não, mas se eu disser que eu não quero, André vai passar essas 2 próximas semanas insistindo. Ou André vai ficar triste comigo. E aí eu não quero enfrentar essa situação de me expressar. Tá bom, a gente vai. Aí eu falo aqui, sabe aquele a gente vai sem fé nenhuma, sem força nenhuma? Doido pra desistir, né? É doido para desistir. Vai, tá chovendo, vai chover. Mas só porque eu não tenho coragem de me expressar, porque eu quis evitar o quê? A chateação, dela ficar me insistindo, não sei o que, não sei o que. Essa é uma situação hipotética, né? A gente foi, dancei, até ela pedir arrego. Ela pediu arrego na hora de dançar. E voltando, Já eles 3 são horas da testemunhas. madrugada, não foi? 3 horas. Mas dá outro exemplo. Imaginemos, sei lá, quando a gente é adolescente ainda, né? O pessoal chama depois da faculdade e tomar uma cerveja. Eu não gosto de tomar cerveja, não gosto de ir pra noitada, mas eu fico, pois se eu disser que não, você tá achado como o careta, o bobão, o crianção. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu digo que sim, enfrento a zombaria dos colegas, ou eu simplesmente me anulo para evitar essa discussão. Eu digo que vou e assim, e em consequência eu vou ficar triste lá, porque onde eu queria estar era em casa mesmo. Então o tempo inteiro, toda decisão que a gente toma, a gente se depara com esse tipo de dilema. Eu vou fazer prevalecer o meu interesse, aquilo que eu quero,
mesmo que eu acabe desagradando alguém, ou para agradar os outros, eu vou anular a minha vontade. Então sempre a gente vai tomar uma decisão que vai em maior ou menor grau, claro, algumas decisões vão ser mais, por exemplo, ter um filho. A pessoa vai ter que decidir, vai ter que chegar a um consenso. Mas, sei lá, mudar de emprego, mudar de casa, o tempo inteiro no casamento, se vai cozinhar hoje feijão, ou se vai fazer macarrão, o tempo inteiro a gente está tendo que expressar o nosso pensamento. Ou isso ou aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Isso ou aquilo, né? E aí a gente vai ter que pesar. O que acontece? Se você tem de um lado uma pessoa que é agressiva, que tem uma tendência mais agressiva, e do outro lado uma pessoa que tem uma tendência mais passiva, o que sempre vai acontecer? A opinião e a vontade da pessoa mais agressiva vai prevalecer. Porque a pessoa passiva vai cada vez mais, ela vai se encolhendo, se encolhendo. Se anulando. E no final das contas, a pessoa se anulou, você não sabe nem de que ela gosta mais. Vamos para tal lugar? Não, sei lá, vamos junto um grupo de amigos. E aí, a gente vai para a pizzaria ou vai para o restaurante? Não, escolha, qualquer coisa tá bom. Você gosta de sorvete de chocolate? Sorvete de... Qualquer um tá bom. Qualquer um. E quantas pessoas a gente não conhece assim? Quantas vezes, assim, nós nos pegamos falando esse tipo de coisa? André, nosso filho, vivia falando isso. A gente foi pegando no pé dele, até que ele começasse a escolher. Ele disse, não, qualquer coisa. Não, escolha, Você é diga. livre, meu filho. Diga o que você quer. Fala, escolha, o que você vai escolher aí, entende? Porque aí entra também aquela questão dos estímulos, né? Nós pais, agora a gente está partindo por uma questão de pai e mãe, né? Os estímulos. A gente é para isso mesmo, para estimular meu filho, fique livre. Eu gosto de usar muito essa palavra, fique livre. Mas mamãe, meu filho, fique livre. Escolha, aí tá aí, um monte de sabor. Tchau, André, vamos sentar ali, tá? Aí ele ficava lá, desperdido. A gente deixava ele até perdido muitas vezes lá no meio do sorvete. Mas fique livre, porque a gente sabe que isso é importante. Você vê, um sorvete, isso é importante. Isso define a pessoa. Define. E aí, por exemplo, chega uma pessoa para você, um amigo, uma pessoa próxima, ele diz, fulano, rapaz, esse mês foi difícil, estou precisando de R$100 emprestado, será que você consegue? E aí você fica. Se você não é uma pessoa assertiva, há duas possibilidades, né? Uma é você ter um comportamento agressivo. Rapaz, você acha que eu sou o quê? Sou banco? Não tem gente que age assim, né? E se sente ofendido porque a pessoa veio procurar. Parte com 4 pedras na mão. Rapaz, vá trabalhar. Rapaz, você, semana passada, ou mês passado, você não estava aí na festa tal, não sei o quê, e parte com agressividade para a pessoa. Ou, por outro lado, você fica. Você não tem dinheiro, a gente vai partir da hipótese que você não tem dinheiro para emprestar esse mês. Não tem condição. Só que você tem um comportamento passivo, e você, caramba, se eu falar, ele vai ficar triste. Ou ele vai pensar que eu sou gente ruim, ou ele vai pensar que eu tive má vontade. Poxa, eu queria dizer não, mas como é que eu vou dizer não? Porque ele está precisando, e agora, e não sei o quê. Então você fica com aquele, como ele está dizendo, as punições tendem a diminuir a probabilidade de comportamento específico. Então, se a pessoa pede dinheiro emprestado e eu não quero emprestar, porque eu não tenho condições financeiras para emprestar esse mês, eu gostaria de dizer, fulano, eu gostaria de poder emprestar, mas eu não tenho condição. É isso que eu gostaria de dizer no meu coração. Só que eu acabo dizendo, por quê? Se eu disser não, ele vai ficar com raiva de mim, pode deixar de ser meu amigo, ou vai achar que eu estou quebrado, ou vai achar isso, ou vai achar aquilo. Então eu acabo me virando, acabo com um orçamento familiar, sem nem falar com minha esposa, e empresto dinheiro que eu nem tenho. E aí, o que acontece depois? Eu vou ficar me sentindo um lixo. Por quê? Porque eu não fui capaz de tomar a decisão correta. Porque eu não fui capaz de fazer o que era certo. Eu não fui capaz de me expressar. E outra coisa, outra consequência que vai acontecer a longo prazo é que as pessoas vão perceber que eu sou uma pessoa sem firmeza, uma pessoa que não consegue tomar decisões corretas, não consegue se afirmar, é uma pessoa boba, uma pessoa facilmente manipulável. Então, é esses dois lados. De um lado, a agressividade, do outro, a passividade. Porque aí entra uma questão muito importante, né? Dessa pessoa, quando ela não quer ferir o outro, né? Que ela, na verdade, ela acha que está o tempo todo, eu vou ferir se eu falar, se eu disser que eu não posso, né? Porque a gente aprendeu o quê? Que existe uma forma de falar, né? Por isso essa importância da clareza, da transparência. Essa pessoa, ela quer fazer um papel de boazinha. Não existe. Ninguém é bonzinho, ninguém, né? Ninguém, não existe isso. Ah, eu sou um anjinho, eu sou boazinha. Não, porque eu não... Tá
Senta no colo da mãe agora. De fazer, fazer o gosto de todo mundo, né? Não existe. Né? Por isso que é essa questão, né? Ser assertivo. Né? Na hora de dizer sim, sim, olha, por isso, isso, né? Vamos conversar. E na hora de dizer não, não, por isso, entende? E é isso. Então, como eu falo, voltando ao conceito, né, o que é que isso tem a ver, essa questão de punição, de reforço, tem a ver com assertividade? Então, a assertividade, voltando àquele conceito, né, agora que a gente é capaz de compreender melhor, é a habilidade que eu desenvolvo para procurar manter ou aumentar o reforço de uma situação interpessoal, ou seja, quando eu estiver conversando com alguém, me comunicando com alguém, eu quero, ao final daquele processo, me sentir feliz, me sentir satisfeito. Não porque eu tive uma resposta positiva, não, mas porque eu fui capaz de me expressar. Então, a assertividade trabalha com esse foco. Não é no que vai acontecer na comunicação, não, mas eu fui capaz de dizer o que eu penso. Mesmo quando essa expressão dos sentimentos, ela envolveu o risco de quê? De a pessoa ficar chateada, como eles aí, né? De perda de reforço ou até de punição. O que seria uma perda de reforço? Sei lá, um amigo que ficou chateado com você, momentaneamente. Porque se alguém chega, o cara está precisando de dinheiro, e você diz, mesmo que seja de maneira educada, você diz, olha, realmente eu não tenho dinheiro hoje. A pessoa provavelmente vai ficar chateada com você, porque estava contando com você. Mas depois ela vai entender, poxa, ele não foi grosso comigo. Se ele não entender, é porque realmente não é seu amigo. Mas assim, ele vai... Se eu não fui grosso com a pessoa, eu não fui deselegante, não fui desonesto. Ou, por exemplo, como o André hoje me disse, Léo, quando você faz isso, eu me sinto assim, assado, eu não gosto. Então, na hora, ela poderia ter pensado, se eu falar isso, o Léo vai ficar chateado comigo. Mas que ele aprenda que quando ele faz isso, eu fico chateada. Porque depois a chateação passa, mas Leonardo aprendeu isso, isso e isso. Então, é isso que é o jogo da assertividade. Eu vou olhar para André e pensar, se eu for tocar nesse assunto com o André agora, pode ser que a gente vai ter que passar horas e horas discutindo agora, porque a André ela vai inventar... É por isso que eu nunca começo um assunto sério depois de 10 da noite. Eu quero dormir. Então, eu mesmo começo. Eu vou dormir, porque eu gosto do meu soninho. E eu já aprendi também com o Léo, dizendo, Léo, e a gente pode conversar sobre aquele assunto? E foi amanhã a gente conversa. Já aconteceu muitas vezes, né? E ela está conversando na minha empolgação e quando percebe, eu estou dormindo. Eu quero mostrar um projeto de vida. Mas é esse peso. Se eu falar, a pessoa pode ficar chateada, vai ficar triste, ou vai querer conversar, ou vai querer não sei o quê. Mas é melhor eu falar do que eu ficar escondendo e me anular. É sobre isso que trata a assertividade. Sempre falar, né? Sempre falar. Agora, da maneira correta. Da maneira adequada. Não achar também que o outro fica lá, né? A gente aprendeu também sobre essa questão da bola mágica, Da bola de cristal. Da bola de cristal, né? Porque ele tá vendo, não, é falar mesmo, não ficar na imaginação. Achando que o outro vai adivinhar, que o outro já sabe. Né? Isso. Um comportamento assertivo, ele tanto pode envolver a produção dessas consequências de reforço para o indivíduo. Então, toda vez que eu sou capaz de me expressar, tipo, chegou alguém, sei lá, um chefe, ou alguém falando alguma besteira de mim, e eu queria negar aquilo. Sei lá, o cara dizendo que, não, você é muito mentiroso, vive inventando história, você sabe que aquilo não é verdade. Você queria chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não sou assim não. Não sou assim não. Você está errado. Só que você fica com medo de falar, porque se você falar, isso vai gerar uma discussão, ou a pessoa vai achar que você... Dessa vez eu fui capaz. É exatamente o oposto de quando você não tem esse comportamento. Quando você, eu pelo menos penso muito nisso, né? Poxa, se fulano vier falar isso comigo, eu vou dizer isso. Você já imagina, né, uma situação de trabalho ou familiar. Só que quando chega a hora H, você não consegue. Você tinha todas as palavras na ponta da língua, mas não foi capaz de se expressar. O que é que você vai sentir? Como você vai se sentir depois? Um lixo. Caramba, era por ter falado. Meu Deus do céu, eu sou uma porcaria mesmo. Até porque aí entra uma questão de você não ser verdadeiro com você mesmo, né? A primeira honestidade que eu tenho que ter é comigo mesmo. Por isso que eu preciso lutar, né, contra isso. Eu preciso ser fiel a mim. Isso é valioso, porque isso
são coisas que levantam a autoestima também da pessoa, né? Não é que você está querendo derrubar o outro, mas você valorizar o que está dentro de você. Aquilo é importante para você, então fala. Se é importante, vou falar. Se não consegue, exercita. Exercitar. Né? Até tem umas técnicas que a gente usa, né? Que é o que? Exercitar com uma pessoa, né? Tipo no casamento, exercitar com o esposo, aí depois com os filhos, né? E vai aumentando. Com algumas pessoas de fora, às vezes só com uma pessoa, vai exercitando. Mas as técnicas a gente vai chegar depois. Que são chamadas de consequências aversivas. Né? Então você passou a vida inteira calado. Calado. A gente teve um encontro vocacional esse final de semana, encontro dos candidatos à comunidade Canção Nova. E aí uma das pessoas que eu atendi, a gente houve as pregações sobre o que é Canção Nova, tá? E depois cada candidato é atendido para falar do seu progresso, do que é que ele acha, se ele realmente ainda se identifica com Canção Nova e tal. E esse candidato, ele falando que ele aprendeu muito a se expressar, que ele era muito de dizer amém, 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 amém. E no caminho vocacional que ele está fazendo, ele tem aprendido muito a viver, é um dos princípios de vida da Canção Nova, partilha e transparência. Então ele tem levado isso para a casa dele. Isso aí tem causado um estranhamento muito grande. Porque minha mãe mesmo é a primeira a dizer, mas, poxa, você está mudado, né? Ele disse, mãe, mudado para melhor, graças ao Espírito Santo. Ele esquece a resposta que ele tem dado. Então, às vezes, se você começa a expressar, a manifestar a sua opinião, você começa a ser mal visto de imediato. Eita, você não era assim.